Paz do Senhor Jesus Cristo, convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 4. As provas revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezais a disciplina do Senhor, nem desanimais, quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Enquanto nossos pais nos disciplinam por um espaço de curto tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, não nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Aqui Paulo aos Hebreus mostra aqui para nós que na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até extremo de derramar o próprio sangue. Então, estamos em constante guerra, constante batalha espiritual contra potestades e principados, pois não devemos lutar contra o sangue nem contra a carne, mas contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade, usando a armadura de Deus em Efésios 6. E aqui Paulo mostra que na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido, ou seja, o pecado às vezes nos sufoca e nos atrai, a tentação. E Paulo fala, ainda não tendes resistido até extremo de derramar o próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento. Então Paulo já lembra aos Hebreus para não se esquecer da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezai a disciplina do Senhor. Não despreze a disciplina do Senhor. Não devemos desprezar a disciplina do Senhor. Nem devemos estar desanimados. Como diz aqui, nem desanimeis, quando for por ele repreendido. Quando Deus nos repreende, é para o nosso próprio bem. E não devemos desprezar a disciplina do Senhor. Devemos estar de coração aberto e confessar os nossos pecados e estarmos sempre dispostos, tendo a disciplina e estarmos animados, pois ele nos repreende para o nosso próprio bem. E aqui diz, pois o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina quem ama.
você e eu. Então o Senhor vai nos disciplinar, pois Ele ama e educa também, zela por nós e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então olha aqui o que diz: suportar as dificuldades. Então, devemos suportar as dificuldades, os problemas da vida, do dia a dia, as frustrações. Devemos suportar, firmar a nossa casa sobre a rocha, permanecer na videira, para que a gente venha dar bons frutos, aceitando-as como disciplina. Então, devemos aceitar as dificuldades como uma disciplina, pois Deus nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Não é? Então Deus nos corrige, pois Ele nos ama, quer o nosso bem, quer que a gente se disponha, tenha disciplina, pois Deus nos trata como filhos. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, aqui tenha orientação, peça a orientação do Espírito Santo. Pois ele diz aqui: se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Então, ele passa essa linha de raciocínio aqui, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e Deus nos educa e nós precisamos respeitá-lo, temer. Quanto mais devemos toda obediência, toda obediência. Devemos toda obediência a Deus, ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior. Então, nosso Pai de carne, nosso Pai, nos disciplina por um espaço de curto tempo, da forma que melhor lhes parecia. E que diz: Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior. Deus te corrige para um bem maior, que virá, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Então, esse é o propósito de Deus, que possamos participar plenamente, imensamente, da sua santidade. Toda correção, de fato, realmente, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Não é verdade? Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Que vem aquele problema, aquela correção, aí a pessoa fica frustrada e não fica contente, pois ela fica chateada, frustrada. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça. Então, essa é a repreensão, a correção de Deus. Quando Deus corrige, é para o nosso próprio bem. E sim, produz um fruto de justiça. Certo? Pois às vezes vêm as provas e a pessoa fica frustrada. Mas no final, mais tarde, entanto produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Então, se você
é disciplinado, seja disciplinado por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pois Deus corrige o que os ama. Então, essa correção vai produzir fruto de justiça e de paz para todos aqueles que foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sendo assim, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Orai sem cessar. Preparai caminhos retos para vossos pés. A palavra de Deus é a nossa bússola, é nosso guia, é a nossa luz. Jesus, para aquele que manca, não se desvie, pelo contrário, seja curado. Amém? Que essa palavra está em cada coração. E lembre-se, a correção produz um fruto de justiça e paz para todos aqueles que são disciplinados. E Deus nos fortalece, e Deus nos corrige, por se Ele nos ama. Deus ama aquele a quem Ele corrige. Amém? Deus abençoe a todos.